O tema da mensagem dessa manhã é orando, né? A oração que gera além daquilo, né? Além do que se espera, né? A oração que gera além daquilo que nós esperamos, amém? Ou, olha lá, a oração que gera além do que pedimos. É que aqui no meu esboço eu coloquei a oração de Josafá, mas o tema oficial é isso aí. A oração que gera além do que pedimos. Amém? Queridos, nós vamos meditar aqui sobre o rei Josafá. E esse rei, ele recebeu um grande livramento na vida dele. Um grande exército de vários países se reuniram contra ele. E com certeza ia ser um massacre, ia ser uma tragédia contra o reino de Judá, contra Jerusalém. E esse rei então, ele ora, ele recorre a Deus e recebeu um grande livramento que nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Mas antes de chegar na provação que esse rei enfrentou, antes de chegar na ameaça que esse rei enfrentou, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 10, o seguinte: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e além disso tirou os altos e os postes sagrados de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou seus oficiais a Ben-Ail, enviou seus oficiais Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Ensinar o quê? A lei do Senhor. Com eles estavam os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Coisa linda. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Então, queridos, nós vemos que o rei Josafá, desde o começo, era um rei que buscava a Deus. Era um homem que encorajou no seu próprio coração buscar ao Senhor com toda a sua força. Um rei aonde o temor de Deus não ficou preso ao coração dele, mas ele enviou levitas, sacerdotes, em todas as cidades do reino. Para quê? Para ensinar a lei do Senhor, para que o povo adorasse somente a Deus. Retirou tudo que era estátua, tudo que era idolatria, tirou tudo. E todo o povo de Judá e de Jerusalém só buscava a Deus e eram ensinados na palavra do Senhor. Então este homem, meus amados, o rei Josafá, ele foi um dos grandes reis de Israel, de Judá, de Jerusalém. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui com esse rei é o seguinte: antes da ameaça, antes da prova, antes do deserto, antes da tribulação, você já tem que ser um homem de Deus, você já tem que ser uma mulher de Deus.
que o diabo te encontre cheio do Espírito Santo, que o diabo te encontre revestido do poder de Deus, que o diabo te encontre cheio da palavra de Deus, que o diabo te encontre cercado de anjos e cercado do poder de Deus, porque quando nós somos homens e mulheres de Deus, antes da ameaça chegar, nós teremos mais munição para a batalha. Amém, queridos? Minha voz não está muito ardida, não? Está ardida a minha voz, Marcos. Cadê o Marcos? Ô Marcos, dá aquele Cid Moreira aí no... Coloca a unção Cid Moreira aí, vai. Não é possível que a minha voz está... Não vira. Amém, igreja? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Olha só. Mas agora guardo a tua palavra. Olha que tribulação. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. 119, 71. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Diga assim: não precisa ser assim. Querido, não espere a desgraça, não espere a enfermidade, não espere a calamidade, não espere o diabo bater na tua porta para você virar um crente verdadeiro. Não seja aqui como o salmista escreveu: foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu aprendi os teus mandamentos. Negativo. Aprenda os mandamentos de Deus debaixo da bênção, debaixo da vitória, debaixo do tempo de fartura. Não espera aprender a buscar a Deus depois que a tragédia vem, porque aí, queridos, é muito mais difícil, é muito mais complicado. É muito mais complicado quando o diabo pega você ali, ó, totalmente despreparado. Você vai sofrer mais, você vai se angustiar mais, você vai perder mais, você vai ter menos fé, sabe? Você vai ficar mais abalado psicologicamente, vai ser difícil, vai ser mais complicado de vencer a batalha. É possível vencer a batalha? É, porque Deus é Deus, mas é muito mais difícil o canal. O ideal é Deus, é quando a prova chegar na tua vida, quando o diabo chegar na tua vida com aprovação, com ameaça, ele encontrar você cheio do poder, cheio do fogo, cheio da presença, cheio da revelação da palavra. Aí a briga vai ser boa. Amém? Louvado seja Deus. Diga assim: o diabo não vai me pegar desprevenido. Amém? Louvado seja Deus. Continuando aqui, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. E se pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Na onde? Na onde? Na onde, igreja? Na casa do Senhor. Diante do átrio novo. E disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha só, e aqui, começa então a oração de Josafá, meus amados. E ele vai orando, e ele vai buscando a Deus. Olha só, o versículo 3 diz assim: temeu Josafá e se pôs a buscar o Senhor,
e apregoou jejum em todo o Judá. Olha só como que é diferente quando a ameaça vem e pega um povo preparado, pega uma família preparada para enfrentar a ameaça. A Bíblia diz que, no versículo 3, temeu Josafá. Queridos, não é pecado e nem errado sentir medo. O medo, queridos, foi um sentimento que Deus colocou na nossa alma. Por quê? Para nos proteger. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, quando eu era mais jovem, no galpão lá onde eu tinha a minha loja, lá na Cimentocal, é um galpão alto, mais alto do que esse, acho que da altura dessa igreja aqui, para cima do forro. Então tem a telha e tem a testeira, certo? Aquela parede de bloco e tem o telhado atrás, aquela testeira alta. A testeira ali, se eu não me engano, é bloco de, eu acho que é bloco de 20, é bloco de 20, mais ou menos essa largura aqui, a mais de 10 metros de altura. Antigamente, quando eu era jovem, não que eu não seja idoso, eu sou vô, mas não sou idoso, amém? Existe uma grande diferença entre ser vô e ser idoso, amém? Eu sou vô, eu vô muito jovem, né? Fazer o quê? Antigamente, quando tinha algum problema para resolver no telhado, algum serviço para ver alguma coisa, para ir de um telhado até o outro lado do telhado, o que eu fazia? Aqui, ó, a mais de 12 metros de altura, numa parede fininha que nem essa aqui, ó, e ia. Vai cair, ó, a turma tá jogando praga já aqui no pastor. E eu ia numa boa. Aí há uns 3 anos atrás, eu acho, teve um problema no telhado lá. Aí eu subi lá para ver o que era, tal, o serviço, como é que vai fazer, o que tem que arrumar, tal. Aí tava eu lá na ponta do telhado. E o trampo que ia fazer, o serviço que ia fazer era lá do outro lado. Aí eu olhei para aquela fileirinha de bloco fina, olhei para a altura do chão. Falei, putz. Até cheguei a colocar o pé aqui assim e tal. Daí eu falei, não. Vá que me dá alguma tontura aqui, eu vou pro chão. Aí eu peguei e fui, né? Fui andando na beira ali, nos trilhos, colocando tábua, até chegar do outro lado. Uma decadência terrível. Mas, por que aconteceu isso comigo? Não, ela tá velha. Verdade é essa, tá velha. Quem falou tá velho? Levanta a mão só para mim. Raul, você tá de banco a partir de hoje. Depois nós vamos conversar. Ó, na hora eu pensei. Falei, nossa, já não tô já com aquela juventude toda, vai que me dá uma tontura, né? Aquele sol queimando nas costas e tal. Falei, eu não vou arriscar. Mas olha só. Quando eu estava fazendo esse mesmo galpão, há não sei quantos anos atrás aí, 20 anos atrás, eu contratei um calheiro para fazer, né, o orçamento da calha do galpão. E assim, a calha você faz depois que a estrutura está pronta. Então você imagina toda aquela estrutura de ferro pronta, certo? Sem a calha. Aí eu chamei o calheiro lá para fazer um orçamento. O calheiro subiu e começou a andar em toda a estrutura. Detalhe, as vigas U era fininha. 15 centímetros, não era, né? Não era coisa, não tinha telha ainda, né? Então ele andava nas travessas, fininho assim, ó. E assim, ó. E ele andando lá e medindo. Falei, Jesus Cristo. Nem eu que sou novo faço isso. E ele andando lá tal, aí eu perguntei pro cara que estava junto com ele, falou, escuta, ele mede assim todas as obras e anda por cima do telhado assim nas vigas de ferro, tudo assim, sem telha, sem nada.
sem proteção nenhuma. Ele falou, ele faz isso direto, já faz anos que ele trabalha assim. Eu falei, tá bom. Tal, me dá o retorno, vê quanto vai dar o orçamento, tal. Passou uma semana, nada de orçamento. Aí eu liguei pro cara. Falei, escuta, eu contratei tal, cidadão de tal, fulano de tal, tudo para fazer um orçamento para nós aqui. E já faz 10 dias, já mais de uma semana, já não deu retorno nem do orçamento e tal. Aí o cara do outro lado da linha falou assim para mim, ele morreu. Falei, morreu? Mas um cara novo daquele jeito morreu? O que foi, infarto e tal? Ele falou, não. Ele caiu de uma obra. Caiu. Devia estar andando daquele jeito lá, tal. E caiu e morreu. Por que ele caiu e morreu? Excesso de coragem, né? Falta de sabedoria, na minha opinião, porque até eu, para subir, para andar naquelas viguinhas fininhas assim, nem eu teria coragem. Uma coisa é você andar num bloco de 15, outra coisa é você andar numa viga fininha assim. Caiu e morreu. Né? Muita coragem, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Então, esse sentimento de medo, Deus colocou em nós para o quê? Para nos proteger. Amém? Para nos proteger. Então, não é errado nós sentirmos medo, porque foi algo que Deus colocou na nossa alma, faz parte da nossa estrutura emocional. E a Bíblia diz aqui que Josafá, ele temeu, ele teve medo, versículo 3. Agora, queridos, o medo, ele faz parte da nossa vida, mas algo muito importante, nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Aí que está o X da questão. Você não pode deixar o medo te travar, te deixar na outra ponta do telhado. Não, de algum jeito eu vou passar por aqui, talvez não seja andando, mas eu vou meio devagar aqui em cima, andando, colocando uma tábua, pisando em cima, tal, andando nas travessas, mas eu vou chegar do outro lado. Então, o problema de muitas pessoas é que às vezes na hora da ameaça, da provação, né, daquele deserto terrível, a pessoa fica com tanto medo, ela fica tão travada, tanto medo que ela trava. Ao invés dela se mexer para lutar, para fazer alguma coisa, para mudar aquela situação, ela permite que o medo pare ela, trave ela, amarre ela. Então uma coisa é ter medo, outra coisa totalmente diferente é você permitir que o medo amarre o seu raio de ação, amarre a sua vida, deixe você ali, parado, travado, sem fazer nada. O medo te paralisa. Isso não pode acontecer, queridos. Mesmo com medo, como alguns dizem, né? O que é a verdadeira coragem? A verdadeira coragem é você, mesmo com medo, enfrentar o inimigo. Essa é a verdadeira coragem. A verdadeira coragem não é a ausência de medo. A verdadeira coragem é quando você está com medo, mas mesmo assim você enfrenta. Mesmo assim você vai para cima. Isso é coragem de verdade. E a Bíblia diz, meus amados, que Josafá, ele temeu ao Senhor, mas ele não ficou parado, ele não ficou paralisado, assistindo, o inimigo trabalhar, aquela derrota toda. Não, a Bíblia diz que ele temeu e se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo o Judá, em todo o território de Judá, inclusive na cidade da capital, que era Jerusalém. Ou seja, o medo não paralisou. Primeiro ponto. Segundo lugar, o povo de Israel estava preparado para lutar junto com Josafá essa batalha. Porque lembra que eu falei que os sacerdotes, os levitas, ensinaram a lei do Senhor para o povo? Quando Josafá requisitou todo o povo para orar, para buscar o socorro do Senhor, ele teve alguma dificuldade de unir o país, de unir ali o Estado, as pessoas, para orar e buscar a Deus, jejuar? Não, ele não teve nenhuma dificuldade em fazer isso. Por quê? Porque todo aquele povo já estava orientado, já tinha recebido o ensinamento da palavra do Senhor, e eles então sabiam que na hora da batalha eles tinham que se posicionar dessa forma.
Então Josafá, ele não foi aquele rei que teve que orar sozinho, que teve que lutar sozinho, que teve que brigar sozinho. Não, ele conseguiu reunir todo o povo que ele governava. Por quê? Porque já era um povo orientado por Deus. E isso, meus amados, é muito importante. Quando você passa por uma tribulação, é só você que ora na sua família? É só você que ora na sua casa? Ou será que a sua família está instruída? Ou será que a sua família está orientada a lutar tudo junto, né? A orar, a jejuar todo mundo junto? Não, pai, você não está nessa batalha sozinho. Não, mãe, você não está nessa batalha sozinho. Nós vamos orar todo mundo junto. Nós vamos lutar todo mundo junto. Nós vamos jejuar todo mundo junto. Ou será que você é um solitário de Deus no meio da sua casa, que quando vem a prova, vem o diabo, o deserto, a ameaça, você é aquela pessoa que tem que ficar lutando sozinho? Só você ora, só você jejua, você carrega a casa nas costas. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero declarar que cada família, que toda família está preparada para lutar contra tudo que é a armadilha do diabo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E dando sequência aqui, meus amados, ele começa a buscar a Deus, e a Bíblia diz aqui, no versículo 12, no final da oração aqui, ele diz assim: ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, a oração que gera, além daquilo que pedimos, é uma oração onde a sua fé está exclusivamente em Deus. Prestem atenção nas palavras da oração do rei Josafá. Não há força perante essa grande multidão, não tem exército suficiente para enfrentar essa multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Eu não sei o que fazer. Eu estou vivendo uma situação que eu não sei o que fazer. Não tem nenhuma pontinha de esperança em lugar nenhum. O advogado já falou, o médico já falou, fulano de tal já falou, tal. Não tem o que fazer. Queridos, muitas vezes nós não recebemos de Deus, ou não vemos a intervenção de Deus poderosa, sabe por quê? Porque, infelizmente, o nosso cérebro, o nosso inconsciente aqui, ele é muito complicado. Então, quando você tem uma ponta de esperança, você acaba se apegando nela. Você ora a Deus, você busca a Deus, mas o advogado deu uma ponta de esperança, o médico deu uma ponta de esperança, o cara lá, enfim, você tem uma ponta de esperança ainda para resolver aquela situação, humanamente falando. E aí o que acontece? A nossa fé, ela é dividida. A nossa fé é dividida de uma maneira inconsciente, meus irmãos. A nossa fé é dividida. Porque ao mesmo tempo que você está crendo em Deus, mas ao mesmo tempo você está com o olho naquela ponta de esperança que foi dada a você. E isso nos impede de colocar a nossa fé 100% em Deus. Ela está dividida. 80% em Deus, 20%, 50%, 50%. Porque, infelizmente, queridos, nós acabamos nos agarrando àquela pontinha de esperança que nos foi dada. Josafá ele falou assim: Deus, eu não sei o que fazer. Não tem como lutar contra esse exército. É uma situação perdida. Não tem nada que possa fazer.
Mas, pastor, como é que eu faço então para lutar contra esse pensamento? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que pensar da seguinte forma: eu não vou colocar a minha fé nessa ponta de esperança que me foi dada, porque isso pode dar errado. Duvide do socorro humano. Amém? Duvide do socorro humano. Duvide do diabo. Duvide do socorro humano. Qual é o problema nosso? Nós acreditamos mais no diabo, nós acreditamos mais no socorro humano do que no próprio Deus. É que nem aquela história que eu disse, eu já repeti aqui algumas vezes. Você está com uma dor no estômago, você vai em 2 médicos. Um médico fala assim, não, isso aí não é nada não vou nem recitar remédio para você, toma um leite com couve batido em casa lá, tal, que vai resolver esse problema do estômago. Quem já tomou leite batido com couve aí? Eu nunca tomei, mas deve ser ruim pra caramba, né? Ou se não, você está com uma dor lá, o médico fala, não, isso aí não é nada não, tal, viu o exame de sangue, é de pirona. Aí o outro médico fala assim, eu acho que isso é uma doença mortal. Vamos investigar. Em qual que você vai acreditar? Você vai acreditar no doutor de pirona ou no doutor mortal? Está entendendo? Nós temos essa tendência. Então nós temos que lutar contra isso, para ter uma fé que gera resultados poderosos. Não, tal, que eu fiz a seleção do emprego lá do serviço, fiz a entrevista, tal, e tem uma chance mínima de eu entrar naquela empresa, tal. Desacredita dessa chance mínima, porque pode dar errado essa chance mínima. Coloca a tua fé totalmente em Deus, que aquela vaga de emprego já é tua. Amém? Não coloque a sua fé, ou não reparta a sua fé com qualquer ponta de esperança que te deram. Coloque a sua fé em Deus. Haja, creia, como se não houvesse esperança humana, mas somente em Deus. Deus, não estou olhando para a promessa que me fizeram, Deus, não estou olhando para a esperança que me deram, Deus, não estou olhando para nada disso. Eu estou olhando para o Senhor. Eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Amém, queridos? Não reparta a sua fé. Coloque 100% da sua fé no Senhor. Amém, queridos? Continuando, no versículo 15 diz assim, 2 Crônicas 20:15, a resposta de Deus veio, diga aleluia. E disse ele, dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh glória! Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nessa batalha, aleluia, não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Glória a Deus, meus amados, amém? Essa peleja, essa batalha, ela não é tua, ela é do Senhor. Você não dividiu a sua fé com ninguém, você não dividiu a sua fé com esperança nenhuma, então você entregou tudo para Deus, e quando você entrega tudo para Deus, Ele toma a frente. Você não tem que fazer mais nada, você tem que pegar e só ver o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, o que Deus está operando. Essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. A parte mais difícil sempre fica com Deus. A parte mais difícil nunca vai ficar para você, querido. A parte mais complicada nunca vai ficar para você. A parte mais difícil sempre vai ficar para Deus. Entrega para Deus. Entrega para valer. Ore com sinceridade e fala, Deus, eu estou entregando esse problema nas suas mãos. Toma a frente desse negócio aí, meu Pai.
porque eu não dou conta disso. Se o Senhor não fizer, ninguém vai poder fazer mais. Entrega para Deus, 100%. E Deus estará te dizendo, essa batalha não é tua, essa batalha é minha. É eu que vou pelejar por você. É eu que vou ferir o inimigo. É eu que vou derrotar o inimigo. É eu que vou fazer. Amém, queridos? Sempre que nós oramos para valer, com sinceridade no coração, sempre haverá uma resposta de Deus. Pastor, eu estou orando há algum tempo por essa situação, mas a resposta ainda não veio. Se você está orando com sinceridade, com intensidade, em breve a resposta virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Continuando aqui no versículo 20. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Queridos, prestem atenção, olha que interessante isso. O que Deus falou para Josafá? Josafá, essa batalha não é mais tua, essa batalha é minha, vocês só saiam ao encontro deles e vejam o livramento que eu vou dar para vocês. Não foi isso que Deus disse? Quando que Deus falou para Josafá colocar os levitas na frente do exército e começar a adorar a Deus? Josafá deu essa orientação, sim ou não? Você acha que deu, Fabião? Não, Deus deu essa orientação para Josafá? Agora você está pulando para trás. Deus falou para Josafá, Josafá, me adore, porque quando começar a adorar, eu vou derramar poder e destruir os inimigos. Foi isso que Deus falou para Josafá, sim ou não? Tem certeza? Não, Deus não deu essa orientação, né? Deus só falou, saí-lhes ao encontro e vede o livramento. Só isso. Deus não falou para Josafá, pega a levita, tal, coloca no meio, na frente do exército. Deus não falou nada disso. Mas Josafá, queridos, era um homem de Deus. Josafá era um homem de Deus, era um rei de Israel, era um rei de Judá, mas era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele tomou conselho, né, com os outros líderes. Para quê? Para colocar os levitas na frente do exército e ir adorando a Deus. Queridos, Josafá ainda não tinha visto o resultado, Josafá ainda não tinha recebido o livramento, ele não tinha visto ainda absolutamente nada, mas antes de ver o milagre, ele já começou a adorar a Deus. Ele se comportou como se já tivesse, recebido a vitória. Querido, quando você está passando pela prova, quando você está passando pelo deserto, o que você faz? Você para com tudo? Ou você continua adorando a Deus? Ou você continua firme na igreja? Ou você continua firme no ministério, agindo como se Deus já tivesse dado a vitória, agradecendo a Deus como se o milagre já tivesse se materializado, se manifestado? A Bíblia diz, queridos, olha aqui no versículo
versículo 23. 22. Olha o 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Ser, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Quando que o agir de Deus começou? Quando começaram a... Olha lá, quando começaram a cantar e dar louvores. Presta bem atenção. Quando você está no deserto, quando você está passando por essa ameaça do inimigo, e você adora a Deus como se já estivesse recebendo o milagre, isso vai apressar, vai acelerar o agir de Deus sobre a sua vida. Amém? Adore, 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 alegre-se, agradeça a Deus, fala a Deus, o Senhor é maravilhoso, se enche do Espírito Santo, adore a Deus para valer. Se comporte como se o milagre já estivesse acontecendo ou já tivesse acontecido. Não pare de adorar, meu irmão. Não pare com as suas atividades na igreja. Não pare, não deixe de ser constante na obra do Senhor. Continue fazendo, continue trabalhando para Jesus, continue adorando a Deus. Porque isso vai acelerar o agir de Deus na sua vida em nome de Jesus. Deus não falou nada para Josafá nessa questão de adoração, mas a Bíblia diz que quando Josafá começou a adorar a Deus, Deus foi para cima dos inimigos. E a bênção veio, e a vitória veio, né? A parte mais difícil Deus fez, é o que eu falo. A parte mais difícil Deus faz, a parte mais fácil fica para nós. Olha só esse texto aqui, em 2 Crônicas 23. Quando Judá chegou ao alto que olha para o deserto e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em terra. Nenhum tinha escapado. Estou na continuação, Jamília. Só estou no 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24. 24. Eu não falei o versículo? Perdão. 24. Olha lá. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Se Josafá tivesse lutado, talvez alguns soldados escapariam, né? Viu que a guerra estava perdida, ia fugir tudo. Mas quando Deus trabalha, é perfeito. Nenhum soldado escapou. Olha outra coisa interessante. Vieram, versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias, saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Queridos, que coisa maravilhosa. O que o Josafá esperava de Deus? Uma vitória contra o inimigo. Era o que Josafá esperava de Deus. Uma vitória contra o exército inimigo. Agora, quando ele chega lá, o que acontece? Ele vê ali um despojo é o que sobra da guerra do inimigo. Ele vê um despojo ali enorme. Tão grande era as riquezas, o despojo do inimigo, que eles tiveram que ficar
3 dias inteiros saqueando tudo o que o exército inimigo deixou ali, perdeu ali. Isso naquela época era despojo de guerra. Isso naquela época era grana, era riqueza, era poder bélico. Entendeu? E eles ficaram 3 dias saqueando o exército inimigo. Josafá não esperava por isso. Josafá só queria a vitória contra o exército. Mas Deus, além da vitória, Deus deu mais ainda. Amém? Porque é o que está escrito lá em Efésios. Coloca para nós, Jamil. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha lá. Fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21. A Ele seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido, cada vez que você orar, presta atenção, Deus vai te dar além daquilo que você está orando. Deus vai te surpreender. Amém? A gente estava lá no retiro de homens e eu falei sobre Jó. Jó, ele não recebeu de volta aquilo que ele tinha perdido. Jó, ele recebeu o dobro daquilo que o diabo roubou dele. E eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Que Deus vai te surpreender. Deus vai fazer você dar tanto glória a Deus, porque você vai receber muito, muito, muito mais além daquilo que você está orando, daquilo que você está pedindo, porque Deus é assim. Aleluia! Aplauda Ele, aplauda o Senhor, porque Ele vai derramar muito mais sobre a sua vida, daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido. Deus vai te surpreender, em nome de Jesus Cristo. Amém? E agora, para terminar mesmo, quem crê, diga amém. Eu vi um pouquinho de credulidade aí, tudo bem, mas tudo bem. Para encerrar agora, eu tenho reparado isso na Bíblia, eu vou repetir aqui, eu falei no retiro de homens, eu vou repetir aqui, porque eu tenho observado isso na Bíblia, na vida dos homens de Deus. Olha o versículo 29, ou melhor, versículo 28. Agora, só um negocinho antes do final, 28 é importante. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para onde? Para onde? Para a casa do Senhor. Antes da ameaça, eles estavam na casa do Senhor. Durante a ameaça, eles estavam na casa do Senhor. Depois que ficou tudo bem, eles estavam na casa do Senhor. Amém, queridos? A casa do Senhor, a presença de Deus, é o lugar onde nós sempre devemos estar, independente das circunstâncias da nossa vida. Amém? Agora eu vou para o final mesmo. Veio o temor de Deus sobre, versículo 29, veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Olha o 31, queridos. Assim reinou Josafá sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Azuba, filha de Sili. Josafá reinou durante 25 anos em Jerusalém. E o texto da Bíblia relata esse imprevisto, essa batalha, essa ameaça que ocorreu na vida dele. Depois disso, não houve mais nada. Antes disso, não houve mais nada. Em 25 anos de reinado, Josafá, ele teve essa ameaça, né? Fora quando ele se aliou com Acabe, né? Que Deus reprovou ele, porque ele se aliançou com Acabe, né? Mas ele não saiu dos caminhos do Senhor por conta disso, e nem perdeu nada por conta disso. Mas, queridos, 25 anos, a Bíblia diz que Deus deu paz a ele ao redor da terra.
José, quando ele foi vendido para o Egito, para os midianitas, como escravo, José tinha 17 anos de idade. José foi para o Egito com 17 anos de idade. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele se apresentou diante de Faraó, interpretou os sonhos, e o Faraó colocou um anel no dedo dele, decretando que ele era o segundo no Egito, governador do Egito. José, queridos, morreu com 110 anos. 110 para 30, 80 anos. José teve um período da vida dele de 13 anos, de prisão, de traição, né? Embora nós não sabemos quanto tempo ele ficou numa boa na casa de Potifar, mas ali ele também foi traído, caluniado, foi preso. Mas depois dos 30 anos, queridos, até os 110 anos, José passou por alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma prova? Foi preso? Foi torturado? Foi caluniado? Foi, sim ou não? Não. Foi 80 anos de bênção. A Bíblia diz que Jó, depois da luta que ele teve, que o diabo se levantou contra ele, ele viveu mais 140 anos. E antes disso ele já devia ter uns 40, 50 anos, quando o diabo se levantou contra a vida dele. A provação dele deve ter girado em torno de 9 meses, 1 ano. Então, antes dessa tribulação, durante os 40 anos que ele viveu, foi bênção de Deus. E depois da tribulação de Jó, ele viveu mais 140 anos, e ele viveu debaixo da bênção do Senhor. E eu aprendo com Josafá, eu aprendo com Jó, eu aprendo com José e com tantos homens de Deus, que a vida do povo de Deus, a vida do Filho de Deus, ela não é marcada pela tragédia, ela é marcada pela bênção, ela é marcada pela vitória. A sua vida não será uma vida de desgraça nem de derrota. A sua vida, ela vai ser permeada pela bênção de Deus, pela vitória do Senhor. Vai ter mais anos de bênção do que de tragédia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, aleluia. Queridos, você precisa entregar de uma vez por todas essa aprovação na mão de Deus. Você precisa orar para valer, e você precisa se desvencilhar dessas pontas de esperança que deram para você. Você tem que chegar para Deus e falar: Deus, não há esperança, não sabemos o que fazer. Meu Deus, eu quero entregar essa situação nas tuas mãos. Ainda que haja um socorro, ainda que haja uma esperança, isso pode dar errado. Eu quero crer totalmente no Senhor. Você que está passando pela prova, você que está passando pelo deserto, você que precisa entregar essa situação na mão de Deus de uma vez por todas e parar de lutar com a sua própria força, eu quero que você saia do seu lugar agora e venha até aqui à frente em nome de Jesus, que nós vamos orar forte aqui agora, nós vamos orar com intensidade aqui agora, e você vai entregar de uma vez por todas essa batalha nas mãos do Senhor, para que Deus possa falar: olha, a partir dessa manhã, essa peleja não é mais tua, a partir de agora, essa briga não é mais tua, a partir de agora, esse deserto é eu que vou tomar conta de tudo isso daí, porque Deus vai fazer, porque Deus vai operar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Vamos orar, vamos declarar, vamos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele tome totalmente conta dessa situação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.